o ímpio, ele vai escapar da tribulação. Por quê? Porque o ímpio faz parte do reino terreno. Aqueles que fazem parte do reino terreno, vivem para o reino terreno, valorizam o reino terreno, eles vão se livrar da grande tribulação. Agora, aqueles que valorizam o reino eterno, vivem para o reino eterno, vão enfrentar a tribulação. A igreja sempre passou por tribulações. Às vezes nós achamos difícil, né, a tribulação, mas entender, mas a igreja passa por ela, ela sempre passou. Nós estamos vendo aí que Israel era a igreja do Senhor, né? Era como nós somos a igreja de Cristo, todos são a igreja de Cristo. Hoje Israel era o povo de Deus, era o primogênito do Senhor. E o Senhor permitiu que eles passassem uma escravidão por mais de 300 anos no Egito. Vamos aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Fala assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. O apóstolo João foi o último a morrer. Então, como o apóstolo João vai preso, cativo, numa ilha que só vivia ladrão, preso político, só gente esquisita lá, né? Se jogava naquela ilha lá, só gente perversa. Quem foi para lá? João. A perseguição e a tribulação jogou João naquela ilha. Os outros apóstolos, tudo já tinha sido sofrido mártir, morto a pedrada, espada, crucificado, e João estava lá. Olha o que ele fala: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Ele já estava vivendo, a igreja primitiva já viveu momentos fortíssimos de tribulação. O 2 e o 8 aqui, tudo aqui no Apocalipse, 2 e 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a sua tribulação, a tua pobreza, mas és rico, e a blasfêmia dos quais a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas, olha o que Jesus está falando para a igreja em Esmirna, não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulações por 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha, o Senhor Jesus está falando aqui para a igreja em Esmirna: o diabo vai colocar alguns de vocês na prisão, e vocês vão sofrer, e vocês vão ter que ser fiel até a morte. Não negue a minha palavra, não negue a fé, mas se entregue à morte, se preciso for. A igreja já estava vivendo perseguições de morte, né? O império, a política, todos já estavam perseguindo, né? A igreja que ela já estava sofrendo. E o Senhor fala: eu sei, eu conheço as suas tribulações, eu conheço a sua pobreza. Além dela passar por perseguição, por tribulação, ela também era pobre, financeiramente falando. Senhor, eu também conheço que você é pobre financeiro. Você está tendo muita dificuldade aí na terra, mas você é rico para comigo. Fique firme, fique fiel até a morte. 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: até 11. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que estão na sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conheça que eu te amei. Porque guardaste a palavra da perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro,
para experimentar os que habitam sobre a terra. Mais uma vez, o Senhor nos mostrando aqui que mais uma igreja que tem pouca força, que está passando por tribulação, que tem pessoas julgando essa igreja porque Deus não a ama, porque ela está passando por tribulação, e ela está guardando firme a palavra do Senhor, e o Senhor está falando, mas eu vou guardar a sua fé. Quando o Senhor fala, eu vou guardar você, o Senhor não está falando de guardar de morte, não. Porque nós estamos vendo que eles estão morrendo por amor à fé. O Senhor está falando de guardar a fé deles, não deles perderem a vida nos momentos de dificuldade. No Egito, os hebreus, muitos deles morreram. A igreja primitiva, muitas morreram. Então, lá no final, na tribulação, muitos também vão perder a vida. Então, não é disso que o Senhor está falando que vai guardar na tribulação, porque a tribulação é para provar a fé do crente, é para moldar a fé do cristão. Capítulo 6, 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Almas lá no céu, que morreu por causa de quê? Da palavra de Deus. Morreu porque servia a Cristo. Foi perseguido e morto por ser cristão. E por causa do testemunho que sustentava. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a igreja que já triunfou, a igreja que está lá no céu, ela está clamando ao Senhor: Senhor, até quando? Quando que vai transbordar? Como que o Senhor vai derramar a ira sobre a terra? Porque na terra existe muito cristão morrendo, existe muito cristão passando por muita dificuldade na terra, sendo perseguido por amor ao Senhor. Até quando? A igreja que triunfou, que estava lá, a alma daqueles que estavam lá, estava clamando que Deus exercesse o juízo rápido. Estava demorando demais o Senhor exercer o juízo sobre aqueles que fizeram mal à igreja. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E ele disse que repousasse ainda por um pouco de tempo. O Senhor falou: calma, fica tranquilo, repousa, fique em paz aí. Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iriam ser mortos, como igualmente eles foram. O Senhor vira para eles e fala assim para eles: olha, fica quietinho aqui, descansa aqui por algum tempo, porque tem cristão lá na terra que ainda vai passar por tribulação e vai ser morto igual vocês foram. Tem um número de cristãos lá que vai passar. O Senhor está no controle, sempre esteve no controle da morte do cristão. Ele está falando: vai ter um número de crentes lá embaixo que vai sofrer mártir, vai morrer por amor à palavra, igualzinho vocês morreram. Então, aguarda. Tá? Essa oração foi feita num período de visão que o João está tendo do Apocalipse. Está tendo uma visão da grande tribulação. Ele está tendo essa visão aqui e está ouvindo isso tudo do Senhor. Vamos para Mateus 24, 19. Não, só pega só o 22 aqui. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. É uma profecia de duas tribulações que está essa passagem aqui. Mas nós não vamos entrar nisso aqui agora. Então o que o Senhor está falando assim? Por causa dos eleitos, por causa da igreja que está dentro da grande tribulação, a tribulação vai ser abreviada, ela vai ser curta. Então, o que nós aprendemos aqui? Existem tribulações que a igreja sempre passou e existem grandes tribulações. A grande tribulação, ela está por vir. Lá no Egito ainda não foi grande. Né? A igreja primitiva não viveu totalmente a intensidade dela. Ela vai ser intensa quando? Quando o anticristo
estiver encarnado na terra. Ele estiver no corpo do ser humano perseguindo a igreja. A grande tribulação, quando diz grande tribulação, é no sentido de intensidade. O grande é intenso. O sofrimento vai ser intenso como nunca teve. Mas o período dela vai ser pequeno. É grande na intensidade da maldade, mas vai ser abreviado, ele vai ser curto por causa da igreja, senão ela não aguenta. É o que o Senhor falou lá para nós. A palavra do Senhor no livro de Mateus 26, está pertinho, Mateus 26, 31, está perto aqui. Diz assim, Mateus 26, está o versículo errado aqui, mas isso acontece. Glória a Deus, aleluia. Mas qual que é o versículo que eu queria trazer aqui? Quando o Senhor Jesus fala assim, antes temer cair na mão de Deus do que temer cair na mão do homem. Quando você cai na mão do homem, Deus pode te livrar e te abençoar. Agora, quando você cai na mão de Deus, quem que vai te tirar de lá? Não tem ninguém que te tire das mãos do Senhor. Então, a igreja não pode ter medo de enfrentar a tribulação. Porque quando ela está enfrentando a tribulação, ela está caindo na mão de quem? Quando ela está enfrentando a tribulação, ela está caindo na mão do diabo. Mas da mão do diabo, Deus ainda pode tirar. Agora, se você cai na cólera de Deus, se você cai na fúria de Deus, quem te tira da fúria de Deus? É isso que ele está falando para nós aqui. Olha, na grande tribulação, o cristão não vai morrer se o diabo vai perseguir, mas o Senhor vai estar no controle de todas as coisas. Você vai ter um lugar no céu, você vai estar guardado, você vai ter a presença do Espírito Santo dentro de você no momento da dificuldade. Agora, para os perversos, para aqueles que não têm vida com Deus, vai ser a fúria do eterno caindo sobre a vida deles. Aí quem poderá livrar? O que vai restar para eles vai ser o inferno eterno, vai ser o tormento por toda eternidade. Então nunca tenha medo sim, da fúria de Deus contra a sua vida. Isso você deve temer. Porque a Bíblia fala que ele tanto tem poder para matar, como ele tem poder para jogar no inferno. Então não tem um homem que tem poder para matar, não tem um Satanás que tem poder para matar, mas tem a Deus, que ele também tem poder para matar e para jogar uma vida no inferno, e essa vida padecer lá toda a eternidade por ter provocado a sua ira, se rebeliado e não se convertido ao Senhor. Vamos agora em 2 Tessalônica. Capítulo 2. Só o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, por isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e revelado o homem da iniquidade. Se isso não tiver acontecido, Jesus ainda não veio. Agora, quando a igreja começar a olhar e ver que tem muita gente saindo da igreja, vendo que tem muita gente desviando, vendo que tem muita gente virando as costas, caindo no mundo mesmo, desejando o reino terreno e largando de mão o reino eterno, é hora de começar a preocupar. Opa, tem um sinal aí. O sinal está aí. Se ele já está, quando você vê que em todos os lugares foi pregado o evangelho, é a igreja perseguida de norte a sul, de leste a oeste, tem igreja cristã sendo perseguida, que significa que o evangelho já foi pregado. Aí nós devemos nos preocupar. Preocupar porque aí o anticristo já está às portas. É um sinal que ele já está chegando, tá? Vamos para Apocalipse 1 ao 7. 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O que está dizendo aqui? Que quando Jesus vier depois da tribulação, todo mundo vai vir. Ele não vai vir de uma forma escondida. Todos vão vir. E quando ele vier, vai haver muito lamento. Por que vai haver muito lamento? Que depois que ele vier, começa a ser derramada a ira de Deus.
O cálice do Senhor vai começar então a ser derramado depois que o Senhor Jesus vier. Vamos agora voltar aqui em 1 Tessalônica 4. Então, é o livro de Tessalônica, as cartas de Tessalônica, 1ª e 2ª, elas caminham muito junto com o livro de Apocalipse. 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós, os vivos, o que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarem, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros. O apóstolo Paulo agora está falando com a igreja. Quando Jesus vier depois da tribulação, a trombeta vai soar. No livro de Apocalipse fala os 7 toques de trombeta. A trombeta vai soar. E na hora que ela soar, ele vai vir e todo mundo verá. E vai se levantar. Porque depois do toque dessa trombeta, vai começar a tocar as outras trombetas, que vai ser o derramar da ira de Deus. Trombeta era anúncio. Né? Quando eles iriam anunciar alguma coisa nessa cultura e nessa época aqui, eles tocavam a trombeta. Então o que está acontecendo aqui? No soar da trombeta, Jesus vem, ressuscita os mortos, os corpos dos mortos em glória agora encontram com a alma deles que estava lá no céu, e a igreja que está viva na tribulação, ela é arrebatada. Ela é tomada pelas mãos do Senhor. A ordem é essa, na vinda do Senhor. Ele vem uma vez só e seguindo essa ordem. Volta ao capítulo 1 e versículo 10 aí agora. Porque para guardar os céus e o Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura. Agora então, ele pega a igreja dele, que tinha morrido, ressuscita, ele toma a igreja que está viva, sobe para os céus. Por quê? Porque agora vai começar a ser derramada a ira vindoura. A igreja não está na terra mais. Aí os cálices da ira do Senhor vai começar a ser derramado. Vamos para Apocalipse 16. Apocalipse 16. Ao 2. Ouve. O anjo está falando para João lá na ilha de Patmos, recebendo a revelação de todo o Apocalipse, do começo ao fim. Ouvi, vindo do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A igreja não está aqui. Começa agora o golpear de Deus sobre a natureza, sobre a terra de forma geral, céus, né? E terra, e começa, céu no sentido universo, lua, estrela, tudo, e começa a fúria de Deus ser derramada também sobre os ímpios. A Bíblia nos fala que o Senhor vai exercer juízo e vai destruir toda a terra. Para a igreja dele, ele tem novos céus e nova terra. Toda essa que já é
contaminada pelo pecado, ela vai ser destruída pela fúria do Senhor. A fúria dele vai descer dos céus, aonde ele habita, alcançando o universo, e alcançando a terra, alcançando tudo, de forma geral, ele vai destruir tudo. Tá? Então, começa aqui a fúria de Deus sendo derramada sobre aqueles que têm a marca da besta. E agora? Cadê a besta para defendê-los? Cadê Satanás para defendê-los? Cadê o anticristo para defendê-los? O diabo nunca firma na verdade, o diabo nunca é bonzinho. Ele estava sendo bonzinho com eles porque eles estavam adorando ele. O diabo acabou, ele era para levar todo mundo para o inferno mesmo. Então, até agora começa a ser derramada a fúria do Senhor, por isso que eu falei. Antes de cair na mão do anticristo, que cair na mão de Deus vivo. Quem vai livrar? Se cair na mão. Esses ímpios aqui que passaram as suas vidas provocando a fúria do Senhor, provocando a santidade de Deus, está caindo na mão de Deus vivo agora. E dali não tem ninguém que o tire. 18 e o 20. Apocalipse 18, versículo 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Aqui é no sentido da Babilônia. O Senhor está julgando a terra, o Senhor está julgando a Babilônia, exercendo juízo tudo sobre eles. Aí ele está falando assim: povo de Deus, profeta, apóstolos, santos de Deus, glorifica, porque Deus agora estava cobrando o sangue deles. Deus agora está cobrando o sangue dos mártires. Deus agora está cobrando a perseguição da igreja, do reino terreno. O reino terreno perseguia a igreja, afrontava a igreja. E agora o Senhor começou a pedir conta, o Senhor começou a acertar as contas com os perseguidores. Aí está dizendo que os santos, os profetas e os apóstolos deviam se alegrar, porque teria chegado o tempo agora do julgamento ser exercido, do juízo ser exercido sobre toda a terra. O capítulo 19, versículo 2. Vamos pegar um aqui, né? Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Portanto, verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O Senhor vai vingar, né? Todos aqueles que perseguiram a igreja, desde o princípio, o Senhor vai exercer juízo sobre eles. Semana que vem nós vamos continuar, nós vamos ver, semana que vem, que entre as 10 pragas, muitas delas, não é muito, são poucas delas parecem com o derramar da ira do Senhor em Apocalipse. Nós vamos fazer depois, né, trazer essa comparação entre as pragas do Egito com as pragas que vão ser jogadas, a cólera do Senhor que vai ser jogada sobre a terra, sobre o ímpio, depois que a igreja for recolhida. Muita coisa parece aqui, né? Então é onde no começo eu falei que o juízo de Deus, o golpe de Deus sobre o Egito nos aponta para coisas piores, bem mais grandiosas, que vão acontecer depois lá no livro de Apocalipse. Então nós vamos ver que a primeira praga que o Senhor vai começar a jogar no Egito vai ser a água transformada em sangue. Por quê? Porque ele é justo do juiz, como o último versículo nós lemos. Ele julga corretamente. O rio Nilo não ficou, lembra aqui comigo, o rio, que eu lembro que o dia que eu trouxe essa parte da mensagem, trouxe um sofrimento tão grande no nosso coração, a gente imaginar aquilo. Mas vamos trazer memória aqui para nós vermos, temos a certeza que o trono de Deus tem 2 alicerces: justo juízo. Lembra quando o Nilo ficou vermelho do sangue dos bebês? Os bebês eram jogados no Nilo,
simplesmente porque eram hebreus? Simplesmente porque essas crianças nasceram num lar que serviam a Deus. As crianças não tinham feito nem o bem nem o mal ali. A fúria, a ganância, o ódio e a violência de Faraó foi tão grande que ele ordena que essas crianças sejam jogadas no Nilo. Mães perderam os meninos, porque as crianças foram todas jogadas desesperadas. Pais, mães, irmãos, todos desesperados, porque as crianças estavam sendo jogadas lá no Nilo. O Nilo ficou vermelho de sangue das inocentes crianças. Agora o Senhor vai fazer o quê? Ele vai transformar o mesmo Nilo em sangue e virar para Faraó e falar: bebe. Bebe da água do Nilo que os faraós antes dele, fez virar sangue. Agora todo o Egito vai ficar 7 dias sem água, que todas as águas do Nilo vai transformar em sangue. E é tão interessante que fala que até as vasilhas de madeira, as vasilhas que continham água dentro das casas, elas também foram transformadas as águas que estavam guardadas ali, também foi transformada em sangue. Quer ver aqui, ó? Êxodo 7, 19. Já estou terminando já. Êxodo 7, 19. Disse o Senhor a Moisés: dizei a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Não houve água no Egito. Deus fez com o Egito toda a água que cercava o Egito fosse transformada em sangue, para trazer a memória dele, que ele é um justo juiz. Aquela matança das crianças não ficou impune. O Senhor aquele dia recolheu aqui, porque eu estou falando, a igreja sempre passa tribulação, né? A igreja sempre passa perseguição, passa por dificuldade. Essas mães que perderam seus filhos no Nilo. Mas o Senhor, no livro de Apocalipse, dizendo que ele vai vingar a todos. Tá? Na semana que vem, nós vamos continuar aqui, aprendendo, fazendo essas comparações dessas pragas do Egito para o juízo vindouro, para o derramar do cálice da ira do Senhor que virá sobre a humanidade. Depois do Evangelho ser pregado nos 4 cantos, da apostasia em massa da igreja e do próprio anticristo já caminhando aí e tendo autoridade pela terra. Depois de tudo isso, nós vamos ver a vingança do nosso Deus. Vamos orar. Já ia falar aqui, vamos nos levantar. Mas vamos nos levantar, talvez você está sentado aí na sua casa também, né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus para nós orarmos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor trouxe para nós nesse dia de hoje. Pai, louvamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do Senhor nesta hora, porque hoje nós tivemos uma certeza. Da mesma forma que o Senhor guardou Noé e a sua família naquela arca, da mesma forma que o Senhor guardou Ló e as suas filhas, da mesma forma que o Senhor guardou o Egito na cidade de Gozan e Eli, o Senhor vai nos guardar no dia do derramar da sua fúria sobre a humanidade. O dia que o Senhor começar a tocar as trombetas, no dia que o Senhor começar a tirar os selos, no dia que o Senhor começar a derramar do cálice, das taças sobre a humanidade, nós vamos estar com o Senhor nos céus. Nós vamos estar eternamente na Tua presença, Pai. Glória ao Senhor Jesus por tudo aquilo que Ele fez no Calvário para nos livrar da ira vindoura. Mas que o Senhor possa fortalecer a Tua igreja, Pai, que a Tua igreja seja fortalecida, sabendo, tendo conhecimento. A Tua palavra nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade traz libertação para nós, nos dá conhecimento, nos faz olhar para o alvo que é o Senhor e não sermos enganados. Hoje nós estamos, ó Pai, mais uma vez
aprendendo, Senhor, que a igreja passa sim por tribulação, vai passar sim pela grande tribulação, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada vai fugir. A tribulação vai ser encurtada por amor à igreja, Senhor. Os teus filhos, de forma fiel, vão estar caminhando pela fé, enfrentando a morte, enfrentando a dificuldade, porque o teu Espírito vai encher cada filho e filha tua com a presença dele, nos fortalecendo para aquilo que está por vir. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa verdadeiramente fortalecer a igreja. E com o amor de Deus Pai, a graça do teu Filho amado Jesus e a consolação do teu Espírito Santo possa ser com a tua igreja, Pai querido, em nome de Jesus. Amém.